noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para continuarmos o nosso bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós conseguimos conversar sobre a primeira parte do capítulo 1 do Livro de Deus, que foi das questões número 1 até a questão número 9, né? Então hoje, continuando o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre os atributos de Deus, os atributos da divindade, né? Então, em primeiro lugar, o que é um atributo? Atributo é aquilo que é próprio e peculiar de alguém ou de alguma coisa. É uma qualidade positiva, é um sinal que distingue uma pessoa das outras, né? É como um símbolo daquela pessoa. Fazendo uma brincadeira aqui, por exemplo, eu gosto muito de usar batom vermelho. Então, o batom vermelho é próprio de mim, eu uso sempre, certo? Então, atributo é isso, é algo que é próprio de uma pessoa e que a distingue de outras pessoas, certo? Mas para o Livro dos Espíritos, o atributo são as qualidades e as características que definem Deus. Quais seriam algumas delas? Sabedoria, justiça, amor, onipotência, eternidade, imortalidade. Então, esses são alguns dos atributos de Deus. São atributos que, para o Espiritismo, nos mostram quem é Deus, ok? Então, já diante dessa pequena introdução a essa parte do Livro dos Espíritos, nós vamos passar aqui para a questão 10. Os atributos de Deus, eles estão sendo falados aqui no Livro dos Espíritos nas questões de 10 a 13, que é o que nós vamos estudar hoje. Vamos então à primeira questão, a questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí os espíritos responderam a Allan Kardec: não, falta-lhe para isso um sentido. Então vamos ver, o que os espíritos quiseram dizer quando disseram que falta um sentido? O que seria sentido nessa resposta dos espíritos? O que é sentido? Sentido é um modo, é um aspecto, é um ponto de vista, uma maneira de agir. Para os fins da questão 10 do Livro dos Espíritos, sentido significa maneira de agir. Então, o que é a resposta? O homem não pode compreender a natureza íntima de Deus porque não tem ainda a maneira de agir correta para isso. A natureza íntima de Deus, ela escapa à compreensão humana porque somente Deus se conhece. E é o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Os mistérios da natureza divina que nós teríamos ou temos que desvendar são infinitos. Nós ainda não conhecemos, gente, nem a própria matéria que forma o nosso corpo. Nós estamos aqui espíritos encarnados no corpo que é feito de matéria, mas qual de nós poderá dizer que conhece 100% da matéria de que é formado o nosso corpo? Nenhum de nós, talvez cientistas, estudiosos, mas um homem comum não. Né? E se nós não conhecemos a nossa própria matéria,
Então nós estamos longe de conhecer o Criador dessa matéria, de conhecer Deus. E o que nos cabe fazer então? Estudar essa personalidade majestosa e grandiosa que é Deus, para conhecer o valor do progresso espiritual, porque é o progresso espiritual que sempre nos convida a avançar, não é? E é avançando que nós vamos mudando a nossa maneira de agir, que é a fórmula para tentarmos compreender a natureza de Deus. Agora, quando nós falamos assim, vamos estudar a personalidade de Deus, porque assim nós iremos progredir, nós podemos fazer esse estudo, porém sem dar saltos que sejam incompatíveis com as nossas forças, porque o ser humano é muito ansioso. Nós somos muito ansiosos. Quando nós queremos fazer uma coisa, nós queremos já, agora, para ontem. Não é assim que acontece. A ansiedade do conhecimento sobre a natureza de Deus pode nos levar a extremos muito difíceis de retroceder. Então nós temos que ir com calma, dentro do que permite o nosso desenvolvimento espiritual. No momento para nós, basta saber que ele existe e ao mesmo tempo aprender algo sobre os atributos de Deus, que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, que é a vontade de estudar para conhecer, vai nos dar um ambiente favorável para nós sentirmos um pouco da divindade em nós. Vai estar mudando o quê? O nosso sentir, a nossa maneira de agir, para que possamos compreender um pouquinho assim da divindade, ok? Se nós ainda não nos libertamos de hábitos e vícios extravagantes e perniciosos, como nós vamos querer conhecer a natureza íntima de Deus? Não tem como. Cada vício é uma porta fechada na direção que nos livraria às belezas imortais da alma. E cada hábito inconveniente é uma tranca que se ajusta a essa porta fechada, deixando cada vez mais difícil que a inspiração superior chegue ao nosso coração. Então, essa questão número 10 do Livro dos Espíritos, ela explica certinho por que nós não conseguimos ainda compreender a natureza íntima de Deus, porque nos falta um sentido, ou seja, nos falta a mudança na nossa maneira de agir. Para isso, ok? Então vamos seguir em frente aqui. A questão 11, também dos atributos de Deus, porque é só isso que nós vamos estudar hoje. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos responderam: quando não tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Que promessa maravilhosa! Um dia a gente vê Deus. Ver Jesus já seria uma maravilha muito grande, mas não é Deus, né? Gente, o mistério da divindade, os atributos de Deus, estão distantes da nossa compreensão, porque nós já dissemos agora mesmo que faltam aos homens sentido para tal. Agora, a sucessão de ações que os espíritos, nós espíritos encarnados e desencarnados, temos que efetuar para chegar a Deus, são infinitas.
assim como também são infinitos os caminhos para atingirmos esse fim, né? O crescimento da nossa alma. O que é o crescimento da nossa alma? É o nosso desenvolvimento espiritual, que nós dissemos agora mesmo, a mudança da nossa forma de agir é que vai nos dotar de poderes para conhecer mais profundamente o mundo espiritual, né? E também as leis que governam a criação divina. No estágio em que nós nos encontramos, tanto encarnados quanto desencarnados, nós não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É querer saltar para o inconcebível. É o que nós dissemos agora mesmo, não podemos ter ansiedade para conhecer os atributos de Deus, porque não estamos ainda preparados para isso. Se nós fôssemos tentar fazer isso, saltando para o inconcebível, nós estaríamos desrespeitando a hierarquia, a gradatividade, a harmonia da gradatividade. Porque tudo é gradativo, não é tudo de uma vez. Estaríamos desrespeitando a harmonia da gradatividade, da sabedoria maior. O que é a sabedoria maior? Deus. Alguns homens muito inteligentes, mas porém ainda inexperientes no estudo da lei de Deus, afirmam sempre que não existem mistérios para os espiritualistas. Será? Como estão enganados esses nossos irmãos, né? Quanto mais nós nos conhecemos pela bênção do estudo da espiritualidade, mais entendemos que nós nada sabemos. Em se falando das dimensões, principalmente em se falando das dimensões em que se escondem nas dobras da escala evolutiva os segredos da divindade. Os que dizem conhecer tudo, na realidade nada sabem. Certamente é o orgulho que move os nossos sentimentos quando dissemos isso, ou a vaidade egoísta que ilude os nossos corações. Quando Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, ele está nos mostrando que o ambiente de benevolência nos prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, nossos talentos internos, de maneira a conseguirmos observar outros ângulos da lei divina que ainda não tenhamos percebido, né? A caridade, em todas as suas feições, ela é uma força divina no divino aprendizado de todos os espíritos. Ela é luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, o amor. Quem quiser conhecer um pouco dos mistérios de Deus, dos seus atributos, que faça e viva a caridade, porque ela vai nos dotar nesse trabalho de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Maravilha que é a caridade, né? Isso que a gente costuma dizer, que quando a gente faz a caridade com o coração, com amor, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, antes de beneficiar o próximo. Por que nós somos beneficiados? Porque nós estamos evoluindo. E é esta evolução que vai fazer com que consigamos, daqui a várias encarnações, compreender um pouco dos atributos de Deus. Agora, outra coisa muito valiosa, que é muito recomendada para todos nós, encarnados e desencarnados, é o exercício da oração. Nós nunca devemos esquecer a prece.
em qualquer circunstância. Por quê? Porque ela desata e desenvolve os fios do nosso pensamento, impulsionando o nosso pensamento em todas as direções. E isso de acordo com os sentimentos que geraram esses pensamentos. E esses pensamentos têm a capacidade de recolher os frutos na mesma dimensão que foram concebidos ou emitidos. Ou seja, se pensamos no bem, vamos colher esse fruto. Isso também é o quê? Mudança na maneira de agir. Trazer para nós o sentido que precisamos para um dia conhecer os atributos de Deus. Agora, se nós estamos em busca de mistérios, porque o ser humano é atraído por mistério, né? Nós adoramos o mistério, vamos descobrir. Se nós estamos procurando mistério, existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada um de nós, não é? E essa aí talvez seja uma grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos, que sinceramente nós vamos nos deliciar com os tesouros que nós vamos encontrar dentro de nós, se tivermos a devida capacidade para isso e a bênção de Deus, não é mesmo? Nós vamos encontrar principalmente o amor, ainda que em estado latente. Porque o amor é como um sol que se divide em virtudes variadas. A benevolência, a paciência, a tolerância, a esperança, etc, 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 todas provêm do amor, não é? E nós vamos aprender então a observar esse fenômeno dentro de nós. E observando esse fenômeno dentro de nós, os véus vão caindo com a sucessão de atos e fatos que nós vamos suportar, e a serenidade vai nos dominar, vai dominar a nossa consciência. Esses são os mistérios menores, mas é por aí que nós devemos começar. Então vamos despertar para esse trabalho louvável e dignificante de nos conhecermos a nós mesmos, porque conhecer a divindade como pretendemos somente será possível depois que nos tornarmos espíritos puros, espíritos divinos. E mesmo assim, lá nós vamos encontrar nos nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar. Só que aí nós haveremos de fazer isso com amor e alegria espiritual. O amor e alegria espiritual é a coisa que nós ainda não compreendemos também, né? Não tem posse nisso, gente. De jeito, nada é meu, nada é seu, é tudo nosso, certo? Passamos agora para a questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta dos Espíritos: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Gente, nós já vimos aqui hoje, em tudo que nós estamos estudando, que tudo depende da nossa elevação moral, não é? É a elevação moral que vai nos dotar de pensamentos mais ou menos puros. E esses pensamentos, é que são capazes de nos fazer perceber, ainda que levemente, as perfeições divinas, entendeu? Que antes estavam totalmente escondidas pela nossa incapacidade humana. Nós estamos numa grande escola de Deus, encarnados e desencarnados. E essa escola depura os nossos sentimentos no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais, para que possamos o sentido de entender os atributos divinos. Não é mesmo? Espírito nenhum está afastado da divindade.
quando falamos que podemos conhecer aqui, não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que nós estamos longe do Senhor. Muito pelo contrário, Ele está dentro de nós, vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, nos iluminando com as suas qualidades superiores, com seus atributos. A nossa integração com Ele, conforme já dissemos, vai depender da nossa disposição espiritual e da força do tempo. Porque já dissemos também que não devemos ser ansiosos para aprender sobre isso. Então, à medida que o tempo vai passando, que nós continuamos com a disposição de estudar, de aprender sobre as coisas do Espírito, nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus. Então, é necessário que a gente consiga, de alguma forma, entrar nessa senda de amor puro, para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no decurso de todas as nossas existências. Existem 3 espécies de espíritos encarnados. O homem comum, os espiritualistas e os chamados santos. O homem comum é aquele que desconhece essa engrenagem de aprimoramento, de estudo do sentido para entendermos os atributos de Deus. Por quê? Porque lhes falta justamente isso, esse sentido, essa maneira de entender, para perceber esse mistério, que só a elevação espiritual pode conceder. Segundo, é o espiritualista. O espiritualista, que tem algumas ideias universais da sabedoria divina, começa a adentrar nesse grande arcano e começa a sentir um novo mundo de saber pelas belezas incomparáveis das sensibilidades do coração, certo? Que nos vem através do amor, que é um dos atributos de Deus, certo? E finalmente nós temos os chamados santos. São poucos aqui na Terra já, mas existem alguns cujos pensamentos já se afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual. Tivemos aqui, podemos nos lembrar, Gandhi, Chico Xavier e muitos outros, né? Eles se afinizavam com o reino das ideias de pureza espiritual. E por terem esses pensamentos, para todos nós aqui, eles eram tidos como missionários de Deus em exercício no mundo. Eles estavam no corpo, estão no corpo. Quem daqui existem por aí? Eu não conheço no momento, mas com certeza existem. Eles estão no corpo, porém eles vivem no reino divino pelo ambiente de luz, na consciência que eles têm. E aqui eu tenho uma notícia boa para todo mundo. Esse é o futuro de toda a humanidade, da qual nós somos parte integrante. Nada nos tira disso, certo? Então, a educação dos pensamentos é a base na aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimento nos integre e nos livre de todas as amarguras que poderão advir no caminho tortuoso das trevas. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor. E a partir do momento que nós nos ligamos, nunca mais vamos nos apartar delas. Isso, ouvindo sempre a voz do comando divino que nos diz: levanta-te e anda, e estarei contigo sempre. Então, por hoje, meus irmãos, nós ficamos por aqui
E na próxima semana nós vamos terminar esta parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos com a última questão sobre os atributos de Deus, que pela sua extensão não daria para conversarmos sobre ela hoje, e depois passaremos para a outra parte, ok? Muito obrigada pela companhia de todos os irmãos encarnados e desencarnados, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Gratidão.